Diogo, bom dia. Aqui é Odair Alonso, do Correio Popular. Você tem excelentes atuações, vem subindo de produção. Domingo foi coroado com um belíssimo gol. Eu gostaria que você comentasse. É o esquema de jogo do Daniel Paulista? Foi a maneira que você foi recebido aqui em Campinas? O que aconteceu que você vem subindo de produção, caiu no gosto da torcida, é titular absoluto? Conta um pouquinho pra gente como você vem se sentindo aqui vestindo essa camisa do Bugre. Parabéns pela sua atuação, um abraço. Bom, eu fui recebido aqui muito bem. Já, como eu comentei na minha chegada, né, já tinha alguns atletas que eu conhecia, já de outros clubes, e facilitou bastante a minha adaptação. Eu encontrei aqui um clima muito leve, um grupo unido, que se cobra muito, mas que também se respeita bastante. Sobre o trabalho do nosso treinador, fiquei muito feliz de conhecê-lo e de ter a oportunidade de trabalhar com ele. O estilo de jogo me agrada bastante porque é muito ofensivo. Quando nós fazemos ali a saída com 3 jogadores atrás, e os laterais podem avançar, isso acredito que vai de encontro com a minha característica, com o meu perfil. E nós temos essa liberdade para atacar, isso é algo que me agrada e vem dando muito certo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu acredito que a gente vem construindo bastante jogadas. E lógico que no momento defensivo nós temos a nossa responsabilidade e todos vêm se entregando, vêm se doando bastante para que a gente possa não só atacar bem, mas defender muito bem também. E sobre o gol, acredito que é fruto, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, procurando manter a posse da bola no campo ofensivo, procurando os espaços para atacar no momento certo, né, ali tem que ter uma tranquilidade para não definir a jogada só por um lado, mas quando possível encontrar o outro lado livre também. Como eu falei, é fruto do nosso trabalho, do trabalho do nosso treinador, que vem nos dando confiança, vem nos cobrando muito, mas também nos dando muita confiança para que dentro de campo a gente possa desempenhar o nosso melhor futebol. Então eu espero que a gente continue nesse caminho, não só de grandes atuações, mas também no caminho das vitórias, em busca aí do nosso objetivo, que é nesse momento entrar no G4. Regis Melo, GE. Globo. Bom dia, Diogo. Você chegou aqui no Guarani já tem praticamente um mês, né? Você vinha ganhando seu espaço e agora consolida esse bom momento com a grande atuação diante do Brusque. Como que você tem visto esse seu início de trabalho no Guarani e quais que são os seus objetivos pessoais daqui para frente? Bom, até o momento eu estou feliz, não digo satisfeito, mas feliz com o meu desempenho, com as minhas atuações. Acredito que tem muito a crescer ainda, muito a melhorar. Não só eu, mas nossa equipe. Se nós queremos, né, alcançar grandes objetivos na competição, nós temos que continuar no caminho da evolução. Acredito que as atuações vêm sendo cada vez melhor, não só individualmente, mas coletivamente. O momento é muito bom, mas nós não podemos nos agarrar, né, a esse momento e como se já tudo tivesse dado certo, né? O jogo contra o Brusque foi um grande jogo, uma grande atuação coletiva. Poderíamos até ter feito mais gols, né, com todo o respeito à equipe do Brusque, mas nós criamos até muito mais oportunidades, né, do que apenas as 4 que nós conseguimos concluir em gol. Mas nós temos que continuar no caminho da evolução, não podemos parar por aqui, pensar agora no que pode ser feito daqui para frente e esquecer o que já passou, o que nós já conquistamos. Ainda não estamos no G4, estamos em busca disso. E falando sobre os objetivos, sem dúvida alguma, na 38ª rodada, está entre os quatro primeiros, consolidar, conquistar esse acesso e continuar, individualmente falando, continuar, se Deus me abençoar, continuar fazendo gols, continuar podendo
contribuir com assistências também, ajudando os companheiros e seguindo os caminhos das vitórias. Oswaldo Luiz, EPTV. Bom dia, Diogo. Em relação a gols das laterais, eu não me lembro quando que um lateral direito do Guarani tinha marcado pela última vez. Os gols do Bidu têm sido mais frequentes. A tua presença mais ofensiva e o gol marcado contra o Brusque, você acredita que são fatores que vão equilibrar mais, balancear mais a parte ofensiva dos laterais do Guarani? Bom, eu acredito que esse é o meu trabalho, procurar aparecer na frente, procurar construir jogadas. Acredito que nesses jogos que fizemos nós temos construído bastante por ambos os lados e com certeza facilita, né, o trabalho de todos. Acredito que se a gente ficar muito fixo, né, muito óbvio por um lado só, vai facilitar para que o adversário nos marque. E o meu trabalho é esse, procuro sempre dar opção na frente, né, no momento certo. Espero que, né, junto com o Sávio ali, nós possamos continuar tendo grandes atuações, né. Acredito que se eu venho tendo esse desempenho é muito também fruto da ajuda que o Sávio me dá ali pelo lado direito, tanto na hora de defender quanto na hora de atacar. A gente tem se entendido bem, foi assim no lance do meu gol, no lance do gol dele também eu pude retribuir o passe, né? Esse jogo foi o Ronaldo que jogou pelo lado direito na defesa, mas vem jogando o Thales, depois entrou, né, pelas mudanças o Bruno acabou terminando ali jogando do meu lado, então tudo isso facilita, né? Um ajudando o outro, um contribuindo ali com o outro, tanto no momento defensivo quanto ofensivo. Então vou trabalhar bastante para continuar aparecendo na frente, finalizando quando possível, para continuar ajudando a equipe a continuar conquistando os resultados. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Diogo? Boa parte dessa boa produtividade ofensiva, o Guarani marcou 7 gols nos últimos 2 jogos, acontece ali pelo lado direito de ataque, nessa boa dobradinha sua, junto com o Bruno Sávio. Como é que você enxerga essa dobradinha e, na sua opinião, por que é que tem dado tão certo e esse entrosamento tão rápido entre vocês dois ali pelo lado direito? Bom, eu não conhecia, né, o Sávio, conheci aqui no Guarani e rapidamente um cara muito receptivo, conversou bastante comigo e sempre me deu bastante força ali, bastante, sabe, abertura para poder conversar, trocar ideias, e isso facilitou bastante. Rapidamente a gente se entrosou, acho que fora de campo, e isso facilitou para que dentro de campo a gente pudesse ter o desempenho que a gente vem tendo. É lógico que o futebol ele é extremamente coletivo, né? Então todos os jogadores precisam estar ali na mesma sintonia, e acredito que nós estamos tendo ótimas atuações, e isso facilita para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Ele é um cara muito inteligente dentro de campo e isso facilitou também, né? Acho que tanto defensivamente quanto ofensivamente a gente vem tendo boas atuações, ajudando aí a equipe. Eu espero que nós possamos continuar nesse caminho, né? Nesse último jogo, cada um de nós contribuiu, né, para que o outro fizesse ali o gol com assistência, e eu espero que a gente possa continuar nesse caminho, que a gente possa continuar evoluindo, conquistando os nossos objetivos individuais e coletivos também. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Bom dia, Diogo. Além do seu destaque no setor ofensivo, outro ponto que vem chamando a atenção nas suas atuações é a consistência também no sistema defensivo. Eu queria que você contasse qual é o segredo para mesclar boas atuações no ataque, mas também ajudar na defesa. Qual é o segredo para essa regularidade? Bom, o segredo não existe, é trabalhar, todos os dias procurar evoluir, né, em todos os aspectos ali que envolvem o jogo. A nossa equipe é uma equipe muito ofensiva, mas que sem a bola é muito trabalhadora. Todos procuram se ajudar e
defensivamente, né, o lateral ele tem que entender, né, que existe um momento de atacar e um momento de defender. Então fico feliz também de estar contribuindo defensivamente para a equipe. Acredito que posso melhorar muito ainda, evoluir muito ainda, tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas segredo não existe, é todo dia procurar trabalhar, procurar. Também gosto de analisar ali os jogos, assisto os nossos jogos para poder ver ali onde poderia ter tomado uma decisão melhor, e pouco a pouco, né, dia a dia, a gente vai acrescentando aí, melhorando os detalhes para que quando chegue no jogo o desempenho possa ser cada vez melhor. Tem sido muito bom até aqui, mas acredito que até o final do campeonato a gente pode acrescentar muita coisa aí ao nosso trabalho, para que no final do ano a gente possa ser coroado com grande acesso. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Diogo, como manter uma regularidade num campeonato tão difícil como é este Campeonato Brasileiro da Série B e manter o mesmo padrão da última partida contra o Brusque? Olhar sempre para frente, não se apegar ao que já foi feito. É lógico que as coisas boas que nós fizemos, nós temos que procurar repetir, mas acho que foi o que fizemos até no jogo, foi um grande exemplo. Nós fizemos 3-0, depois teve o 3-1, se eu não me engano, mas nós continuamos, nós não nos apegamos ao resultado ali que tínhamos feito até então. Nós procuramos continuar buscando o gol, buscando melhorar o placar, continuamos atacando. Eu acho que o espírito é esse. Não se apegar nas coisas que você já fez, olhar para frente. Agora nós temos que olhar para o Londrina, analisar os pontos fortes da equipe deles, analisar por onde, né, os pontos onde nós podemos explorar, e procurar vir aqui todos os dias como se fosse o último, como se fosse realmente uma grande final que a gente tem pela frente. Eu acho que o caminho é esse. É um campeonato realmente muito longo, difícil o calendário às vezes. Nós jogamos sexta-feira agora e acredito que terça-feira temos outro jogo. Então o tempo de descanso é muito importante, né, para estar sempre bem recuperado, né, entre um jogo e outro. Mas acredito que principalmente essa questão mental de não se apegar às coisas boas que foram feitas, mas pensar no que dá para melhorar, no que pode ser feito melhor. Acredito que esse é o caminho. Dessa forma é que nós vamos conquistar os nossos objetivos na temporada. E uma outra questão, Diogo, tem a ver exatamente com as laterais, né? Neste futebol moderno, elas funcionam sempre como válvulas de escape. Dá para o Guarani ter esta função, principalmente com você, pelo lado direito? Bom, acredito que nós já estamos realizando isso nos jogos, atacando bastante pelas laterais, não só pela direita, mas pela esquerda também. A gente tem variado bastante os nossos ataques, né, de acordo com o que se apresenta ali durante a partida. E é importante ter vários métodos ali de escape, né? Não ficar muito óbvio o ataque por um lado só, ou só pelo meio. Acredito que a gente está no caminho certo e a gente vai continuar trabalhando para que nos próximos jogos possamos repetir aí excelentes atuações e nos consolidar aí na parte de cima da tabela. Ô Diogo, tudo bem? Ortiz. O pessoal até comentou aí na entrevista, gol de lateral direito é meio raro, né? Sabe qual foi o último lateral direito a fazer gol pelo Guarani? Não sei. Matheus Ludic no derby do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Empate por 1-1, gol do Ludic. Tá? E já que é tão raro assim, vamos lembrar esse momento, né? Conta pra gente como é que foi o gol ali, lembra do lance, como é que foi a jogada. Porque eu vi que você finalizou muito bem, saiu comemorando muito, passou pela câmera comemorando bastante e tal. Lembra o lance do gol pra gente, aquela felicidade toda? Eu lembro ali mais do terço final, né? A gente estava fazendo uma jogada até em cima, né, do que eu venho falando aqui durante a entrevista, né, sobre variar bastante a jogada. A jogada estava com o Bidu do lado esquerdo, né? Ele até estava numa condição boa para cruzar. E aí ele tocou para o Júlio
E o Júlio fez uma ótima jogada ali pela meia esquerda ali na entrada da área, né? Ele foi trazendo para dentro e ele foi muito inteligente também. Eu pedi a bola, acabei chamando a atenção dele ali, ajudando, né? Como chegando por trás como uma opção do outro lado, ele conseguiu achar o passe. E a minha ideia era chutar para o gol, mas fechou ali, né? Os zagueiros fecharam bem ali. O Sávio abriu, como a gente vem fazendo ali, a gente vem fazendo boas jogadas, tem uma parceria muito boa ali. E ele foi muito inteligente porque ele abriu um pouco para a direita, abrindo espaço para que eu pudesse tocar e entrar no espaço onde ele estava, né? A gente acabou fazendo uma boa tabela e foi bem rápido ali. No momento a bola ficou quicando, né? E eu consegui observar um pouco o goleiro, que ele abriu um pouco o canto esquerdo dele embaixo, né? Então acho que até o Bidu comentou ali que não tinha outro lugar para a bola passar, né? Revendo o gol. E eu consegui finalizar bem ali no cantinho, embaixo rasteiro. Então foi uma boa jogada em cima aí do que eu venho falando, né? Da nossa maturidade e paciência ali no último terço para virar a bola de um lado para o outro, escolher a melhor jogada. Então graças a Deus que deu certo. Eu venho me cobrando bastante para poder, né, ter um papel mais, como eu posso dizer, finalizar mais ali, um papel mais importante na frente ali, seja com assistência ou, né, provavelmente com um gol. E acabou dando certo, espero que não seja o único, e espero também que os laterais direitos aí do Guarani, seja o Lud, que seja eu, seja o Pablo também, quando ele joga por ali, que a gente possa tornar essa questão dos gols dos laterais direitos uma coisa mais rotineira e mais comum aí no Guarani. Antes do Lud, que o Pablo tinha marcado contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E aí, assim, o pessoal não acompanha treino, até por conta do protocolo, mas você também trabalha muito a bola parada, né? Uhum. Você tem uma boa bola parada e tal. Tá faltando esse gol de falta e vai sair. Você sabe que eu te cobro muito antes dos jogos, hein? É isso aí, pode continuar cobrando. Eu me cobro bastante também. Tive a oportunidade ali no jogo. Realmente não bati bem, mas é isso. A diferença, né, entre as pessoas que tiveram sucesso e as que não tiveram foi porque as de sucesso continuaram tentando, né? Então eu vou continuar tentando, vou continuar me esforçando aí dia a dia para melhorar. É algo que eu me cobro muito, sim, a bola parada, e tô devendo. Pode me cobrar que ainda vai sair esse gol de falta aí, com fé em Deus. Tá devendo não, tá no lucro. Parabéns pelo gol, viu? Parabéns pelas atuações, vestiu bem essa camisa de titular aí, continue nos ajudando. Valeu, obrigado, parabéns para nós e tenho certeza que a gente vai conquistar grandes coisas aí esse ano.